O grande e terrível dia do Senhor. Nós vamos falar sobre a doutrina do juízo de Deus. Também queremos fazer aqui uma exortação porque muitas igrejas hoje não falam sobre a doutrina do juízo de Deus e porque a Bíblia manda falar dos juízos de Deus, que o dia do juízo está vindo, é um dia de grande escuridade e terrível para os homens pecadores. Amém? Fica com a gente que nós vamos abordar desde a antiga aliança para a nova aliança e também vamos mostrar o contexto na volta de Cristo. Deus abençoe você e bora lá pro estudo. Meu parceiro Wilber, vamos lá. Muitas igrejas hoje não têm abordado sobre o dia do Senhor. A gente vê muitos sermões bacanas. Deus não te desampara, Deus te ama, Deus está contigo. Mas a gente não vê muito se falar sobre a doutrina do dia do Senhor, o juízo de Deus. A gente estava pegando aqui a sistemática antes de começar essa aula, estudando aqui um pouco sobre a sistemática. E a gente vê que Deus anuncia por toda a Bíblia, principalmente nos profetas. Deus sempre fala para falar o dia do juízo. O que tem acontecido nos nossos dias, Wilber? Sim, exato. A gente percebe que a Bíblia ela vai tratar esses temas bem recorrentes, né? O juízo e a restauração. Então, a gente tem a queda, e aí precisa haver um juízo, e através desse juízo vai haver a restauração de todas as coisas, né? A Bíblia sempre trabalha com esse fluxo, com esse processo. Maravilha. Ó, eu já quero deixar para vocês esse e-book disponível para você fazer download aqui. E, tá vendo? Ele tá bem legal, são 2 páginas aqui a capa. E você sabe que lá no nosso site você vai ter muito mais e-books como esse. Deixa eu ver se eu consigo deixar um link para você aqui. Acesse aí, papocomdeus.com.br e você vai poder pegar mais de 230 e-books como esse aqui. Então vamos lá, vamos começar esse estudo aqui. Deixa eu compartilhar já a tela com você. Exatamente pelo trecho de Joel 2, que a gente sempre fala. Joel 2 diz o seguinte: tocai trombetas em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra. Vamos já começar a traduzir isso aqui pra gente? Olha só. Tocai trombetas, falar com alta voz, dai voz de rebate. Voz de rebate é um chamado para a guerra, precisa preparar o povo para a guerra. Lembre-se, Paulo fala lá em Coríntios que aquele que toca a trombeta incerta não prepara o povo para a batalha. Então, irmão, se você não está pregando aí na sua igreja sobre o dia do Senhor, você não está preparando o povo para a batalha, tá? Então, toque trombetas em Sião. Onde que é Sião? Assembleia dos Santos. Pode procurar isso, você vai entender que Sião é o símbolo da nova aliança. Dai voz de rebate no meu santo monte, na Assembleia dos Santos. Voz de rebate é chamado para a guerra. Prepare-se, prepare a sua congregação, prepare-se a sua igreja para a guerra, para a grande tribulação que está chegando. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está próximo. É um dia de escuridade, densas trevas, dias de nuvem e negridão. Como a alva sobre os montes, assim se difunde o povo grande e poderoso, o qual desde o antigo nunca houve e nem depois haverá adiante de geração em geração. Então Deus está mandando através do profeta Joel, olha, perturbem-se os moradores da terra, o dia do Senhor vem e é um dia de grande escuridade para todos os homens. E ele prossegue aqui dizendo que o sol se converterá em trevas. Esses são os sinais que Jesus fala lá em Mateus 24. Antes do grande e terrível dia do Senhor, vocês vão ver alguns sinais. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós entendemos que o dia do Senhor para os justos, para aqueles que vivem na prática da justiça, será um dia que nós vamos olhar para cima e nós vamos nos glorificar, porque é o tempo da nossa redenção. Mas para aqueles que praticam iniquidade, é um dia terrível de grande escuridade, porque Deus vai julgar os homens. Lá em Atos 2:20, Paulo fala sobre o dia do Senhor. Olha só, Atos 2:20 é uma passagem onde o apóstolo Pedro faz o seu discurso em Jerusalém para uma multidão e apresenta os últimos dias anunciado pelos profetas. O que Pedro fala? Ele fala do sol se escurecendo, a lua se tornando em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Não existe uma unanimidade, irmãos, de todos os teólogos, mas acredita-se, por exemplo, que o profeta Joel, aqui que fez essa profecia de tocar trombetas, ele tenha vivido aproximadamente 400 anos antes da vinda de Cristo, logo após o cativeiro babilônico. Então, se você pegar aí Joel na sua Bíblia, você vai ver que esse profeta tenha dito isso
400 anos antes de Cristo. O que nós entendemos que o dia do Senhor é um dia de preparo para a igreja. Nós precisamos preparar para a volta de Cristo. E exatamente porque não entendemos essa volta de Cristo corretamente, é que o Senhor vai julgar todos os homens ímpios, mas vai corrigir a sua igreja. É tempo nesse dia do Senhor separar bodes de ovelhas. É tempo nesse dia do Senhor separar joio do trigo. E não entender o dia do Senhor, não saber da voz de rebate, não tocar trombetas corretamente, pode ocasionar o que o profeta Amós disse aqui, ó. Vou compartilhar aqui com vocês. O profeta Amós corrige o povo. O que o povo queria? O povo queria que o dia do Senhor chegasse, estava ansioso pelo que o dia do Senhor chegasse. Só que eles não tinham suas vidas consertadas na presença de Deus. Por isso a importância a seguirmos a vocação ao qual nós fomos chamados, que é uma vida de sacerdócio, é uma vida de separação, de santificação. Quando você não entende o dia do Senhor, você almeja pelo dia do Senhor, mas pela forma errada. Olha só o que Amós vai dizer. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Está falando para os judeus. Para que vocês desejai o dia do Senhor, é dia de treva e não de luz. Como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Olha só, você fugiu do leão, Wilber, mas o urso te pegou, ele vai te estraçalhar pior ainda. Porque terrível é cair na mão de um urso, né? A força do urso é poderosa. Não só nas suas garras, que você não escapa mais, mas na sua mordidura também. Então, ó, você escapou de leão e caiu no urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Ó, cheguei em casa, estou seguro, foi mordido pela cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completamente escuridão? Então, o que Amós fez? Amós profetizou lá 760 anos antes do cativeiro assírio, no reinado de Jeroboão II, dizendo exatamente isso. O povo judeu acreditava que o Messias ele viria para quê? Para resolver os problemas políticos e governamentais, independente da fidelidade ou da obediência do povo. E o povo estava equivocado. Hilber, eles estavam querendo o dia do Senhor, né, equivocadamente. Não estavam com as suas vidas no altar, não estavam se preocupando com frutos. Lembra que Cristo falou, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem está em mim não dá fruto, eu corto e lanço no fogo. Fogo é o símbolo do juízo de Deus que vai vir sobre todos os homens. Precisamos estar no Senhor, mas darmos frutos também, de verdadeiramente convertido. O João Batista vai dizer isso, arrependam-se, pois, e deem frutos de verdadeiramente convertidos. Então, fruto é sinônimo de que estamos arrependidos, de um coração arrependido, de uma metanoia, de mudança de mente, mudança de posicionamento, mudança de atitudes também. Então, assim, ansiar pelo dia do Senhor também erroneamente é um equívoco. Nós precisamos entender que o profeta Amós já fez isso, orientou o povo, e Joel, um pouco mais à frente, vai dizer para a gente avisar que o dia do Senhor está chegando. E o que nós temos que fazer? Ô Wilber, lá em Levíticos de 23, diz que tocava-se 10 dias trombetas preparando o povo para o dia do Senhor, certo? Que nós vamos falar agora do dia do Senhor na Antiga e na Nova Aliança. Para que tocava trombeta para o povo? Tinha que fazer o quê? Tirar o fermento de casa e se preparar para o quê? Para a expiação dos seus pecados, né? Então a gente vê ali que o dia do Senhor tem a ver com a expiação dos pecados do povo, e me parece aí, pelo contexto de Amós, pela exortação que ele está fazendo, que eles queriam um líder político para eles serem a nação soberana diante das outras, ou seja, eles não queriam uma restauração, mas ele queria uma evidência política dentro desse cenário que tinha ali na antiguidade, ou seja, eles queriam ter mais poder que os outros. E aí Amós está falando, vocês estão olhando pelo lado errado, porque isso é um dia de trevas, onde o julgamento vem também para a casa de Deus, para a casa do Senhor, e não só para os ímpios. Então, vocês estão olhando esse dia de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. Tanto é que no período de Cristo foi a mesma coisa. Eles esperavam o Messias militar que fosse libertar Jerusalém de Roma, para Jerusalém ser o centro político-militar forte daquele contexto. E não foi isso que aconteceu. Tanto é que Cristo fala, meu reino não é desse mundo. Eu não vou lutar com as armas desse mundo. Então, assim, tocava trombetas para o povo se preparar para o dia da expiação. No Apocalipse, toca-se trombetas de novo. Para quê? Para o povo buscar a sua santificação. Olha, arrependam-se, é tempo. Por isso que a palavra fala, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro está falando lá em Atos, aquele que invocar o nome do Senhor, quando começar o toque de trombeta, será salvo. Irmãos, anseie pelo dia do Senhor, mas coloque a sua vida no altar também, ok? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. O dia do Senhor na Antiga Aliança. Olha só,
Deus julgava o seu povo chamado o dia do Senhor. Olha só, o julgamento do cativeiro assírio. O povo peca. Deus então permite o cativeiro assírio para corrigir o povo. Era um dia de julgamento. Deus teve o dia do Senhor no julgamento do cativeiro babilônico. 40 anos o povo passou preso lá no cativeiro babilônico. Deus queria fazer isso, destruir o templo, roubar os utensílios, saquear as casas, matar os homens, escravizar as crianças, violar as mulheres. Óbvio que Deus não queria, por isso que Deus mandou os profetas, dizendo, olha, se vocês não se arrependerem, grande juízo virá sobre vocês. E o que os homens fizeram? Cavaram a cisterna, jogaram Jeremias dentro, e cala a boca, você é um falso profeta. Hoje em dia, se você disser do dia do Senhor em alguns lugares, você é até comparado com um legalista. Então, assim, está errado. Nós vamos mostrar que a antiga aliança, Jesus falou sobre o dia do Senhor. Jesus foi mais quem falou sobre o inferno. Falou sobre separar bodes de ovelha, falou separar joio do trigo. Jesus alertou para o dia do Senhor. Mas a graça do Senhor, através daquele seu amor, ele abraçou a todos. Todos quanto o receberem, tá? Porque para receber a Cristo, nós precisamos reconhecer a nossa condição de miséria, então, estarmos debaixo da graça do Senhor. Vamos lá. Deus então julgou o cativeiro assírio, julgou o seu povo através do cativeiro babilônico, e Deus julgou Jerusalém. Jerusalém também não recebeu filho. O Senhor outrora falou sempre pelos seus profetas e seus servos, mas nos últimos dias, como Paulo fala, ele falou pelo seu filho, e mesmo assim eles não receberam filho. E aí Jesus diz aquela famosa frase, né? Mateus 23, tá aqui ó, Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedreja os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os filhos como galinha junto aos seus pintinhos, eis que a vossa casa ficará deserta. Jesus profetiza a destruição de Jerusalém. Então as profecias escatológicas do dia do Senhor, ela também vai ter o seu ápice de cumprimento lá no Apocalipse, porque nós vemos que Deus vai julgar a grande Babilônia, a meretriz, e vai julgar aquele povo apóstata. Lembrando que a segunda vinda de Cristo é o dia do Senhor. Ô Wilber, tem algumas linhas escatológicas que pensam diferente, né? Nós cremos que o dia do Senhor é o dia da vinda de Cristo. Esse é o chamado dia do Senhor. Mas algumas pessoas creem que o dia do Senhor é o grande trono branco. Tem alguma ligação isso, Wilber? Exatamente. Isso vai depender de como nós seguimos a nossa doutrina sistemática, né? No caso, cada denominação, né, ou cada linha sistemática vai ter ali umas características bem peculiares. Exemplo, se nós não cremos em um milênio literal, o que vai acontecer? O dia do Senhor vai ser a vinda de Cristo junto com o trono branco. Quando nós cremos em um milênio literal, a gente tem ali dois tribunais, né? O que a gente chama de tribunal de Cristo, que é o dia do Senhor, que Cristo vem e restaura o milênio, e depois nós temos o trono branco. Então, como que vai ser essa divisão? Vai ser feita dependendo de como nós observamos o milênio, se é literal ou se é alegórico. Maravilha. Então, assim, o Novo Testamento, ele afirma que o dia do Senhor é a segunda vinda de Cristo. Você vai ver esse 1 Coríntios 1:8. Eu vou deixar todos os versos base aqui, se você quiser ir mais a fundo, você pode estudar, né, e aperfeiçoar o seu entendimento sobre o dia do Senhor. Então tem Filipenses, tem Tessalonicenses, 2 de Pedro 3, 1 Coríntios 1:8. Olha só, o qual também vós confirmará até o fim para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está falando aos coríntios que vocês vão ser chamados e confirmados para ser irrepreensíveis no dia do Senhor, vírgula, Jesus Cristo. Então ele ainda coloca que o dia do Senhor é o dia de Cristo, tá? Então o dia de Cristo na nova aliança é um juízo para os homens e a esperança da redenção para a igreja. 1 Coríntios 5:5, Paulo vai falar sobre isso. Tessalonicenses, 2 de Pedro 3:10, né? E Paulo chega a dizer que nós somos filhos da luz e não os filhos das trevas. Ele fala, ó, o dia do Senhor não pegará vocês de surpresa, porque o dia do Senhor virá como ladrão na noite para quem está nas trevas, para quem está na escuridão. Ou seja, o que significa isso? Aquele que pratica a injustiça, aquele que vive na prática do pecado. Esse dia do Senhor pegará esse de surpresa. O dia do Senhor pegará como ladrão aqueles que não estão atentando para os sinais de Deus. Quais são os sinais de Deus? O sol se convertendo em negridão, a lua de sangue, que a gente fala, as estrelas caindo do seu firmamento. Aliás, a gente vai fazer um estudo sobre a lua de sangue aqui, incrível, né? A gente vai falar sobre esse tema muito legal, e fica ligado aí que vai incrementar bastante esse estudo. Então, assim, o Senhor Jesus falou assim, ó, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, os céus serão abalados, haverá sinais no céu, no mar, nas estrelas,
A despeito de que Deus está movimentando o céu, o mar e as estrelas, nós vemos enchentes, que sempre aconteceram, mas parece que acontece uma frequência muito maior agora, catástrofes grandes, né? A gente percebe os astros, né? Os astrólogos falando que existem estrelas passando perto da Terra, algumas estrelas que já morreram há centenas e milhares de anos e tal. Nós entendemos isso como uma metonímia, um símbolo que aponta para algo. Lá no Apocalipse nós vemos símbolos apontando para algo maior. O livro do Apocalipse, ele é um livro escatológico, que seu tema literário é simbólico, assim como muitos muitos símbolos do livro de Daniel, principalmente capítulo 2, capítulo 7, existem muitos símbolos ali que apontam para algo maior, os animais, o leão, a estátua, né, os materiais daquela estátua que Daniel traduz o sonho de Nabucodonosor. Então a gente precisa olhar para isso, para um cumprimento maior, um cumprimento futuro, profético, e acima dessa linguagem simples. Então, quando fala que o sol será abalado, as luas, as estrelas cairão do seu firmamento, nós sabemos que estrelas é a promessa que Deus fez a Abraão lá atrás. Abraão, tua descendência será como as estrelas do céu, como as areias do mar. Como as estrelas do céu está mostrando, na verdade, os justificados na fé. A grande apostasia chegou, as estrelas estão caindo do seu firmamento. A Bíblia ainda fala em Apocalipse que as estrelas cairão no seu firmamento sobre a terra, assim como uma figueira. Jesus ainda dá um insight, como uma figueira sendo abalada e os seus figos caem sobre a terra. Então, assim, veja que a figueira está sendo abalada na última hora, as estrelas estão caindo do céu, ou seja, chegou a grande apostasia que o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses. A igreja agora está sendo enganada, corrompida com tantas outras coisas. Prepare-se para o dia do Senhor. Nós vamos fazer um estudo aqui sobre os últimos dias. E aí nós vamos colocar gráfico para mostrar estrela, figueira, lua, sol, tudo isso. E aí você vai entender muitas conexões. Jesus fala em Mateus 24, que Paulo está falando, você vai fazer as conexões, vai entender com o Apocalipse, e é muito legal, até nas profecias de Abraão. Então, o que nós devemos nos atentar aqui, para os sinais que antecedem a volta de Cristo, certo? Os sinais que antecedem o dia do Senhor, como nos dias de Noé, o aumento da iniquidade e imoralidade, Mateus 24 vai dizer isso, ou como nos dias de Ló, que eles comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, que significa indiferença. Então, nos dias de Noé, a gente vê uma grande iniquidade e imoralidade. Nos dias de Ló, a gente percebe o quê? Uma grande indiferença, né? Eles estavam ali totalmente indiferentes a tudo aquilo que estaria acontecendo. E estavam indiferentes ao dia da expiação, às trombetas que estarão sendo tocadas, Lucas 17, 28 ao 30. Então, quando disserem a paz e segurança, sobrevirá tremenda destruição. Então, irmãos, vai ter outros sinais, ó. Quando vocês verem a abominação desoladora que falou o profeta Daniel, fujam. Jesus está dizendo o quê? Está dizendo da grande apostasia que chegou. A grande abominação desoladora é a profanação do templo, que aconteceu por Etíoco Epifânios lá atrás no cativeiro, e vai acontecer novamente na última hora, o anticristo profanando o templo de Deus. Ele vai profanar o templo de Deus, sentando no coração de Deus, querendo parecer Deus. Muitas pessoas acreditam que é o templo de Israel, mas aquele templo não é mais santo. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Então, a respeito de que possa se construir o terceiro templo, não é disso que a profecia fala. A profanação do templo é o coração e a mente do homem que serão pervertidas pelo anticristo. O sol se escurecerá e não dará sua claridade, as estrelas cairão no seu firmamento, tá tudo aqui, ó. A grande apostasia chegou ao seu ápice. Você concorda com isso também, Wilber? A figueira sendo abalada, assim como os figos caem da figueira, da mesma forma as estrelas estarão caindo na última hora para a grande apostasia? Sim, nós vemos isso, que é bem, bem recorrente, né? Tanto na exortação dos profetas como na dos apóstolos, e até o próprio Senhor Jesus falou no seu sermão escatológico, né, Mateus 24, que ia aumentar a iniquidade, o amor de muito ia se esfriar. Nós temos ali os sinais que foram dados pelo próprio Cristo falando, né? E a gente percebe que a apostasia está cada vez mais presente e ela vai ficando... É como se fosse uma taça, né? Ela vai enchendo, até essa taça transbordar. E quando essa taça chega no seu ápice, Deus vem e julga e restaura todas as coisas, né? Então a gente percebe que sim, vai ter uma grande apostasia, como Paulo fala, Pedro fala, o próprio Cristo fala, e essa apostasia vai ter uma sequência muito perigosa, que é justamente essa indiferença com os outros, né? Se nós somos evangélicos, nós pregamos o amor ao outro. Isso o próprio Cristo falou, ame a Deus como acima de todas as coisas e o outro como a si mesmo. E se a gente não ama o outro, a gente não consegue também amar a Deus.
Então a gente percebe que conforme vinha a apostasia, o amor vai se esfriar e vai ser tempos bem difíceis. Maravilha. Muito bom. Vamos lá. O dia do Senhor na minha vinda. Deus julgará cada um segundo as suas obras no grande dia. Deus vai cobrar, irmãos, aquilo que nós fizemos no corpo e fora do corpo. A Bíblia fala que ninguém vai escapar. Romanos 2, 6 a 8. Segundo os Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem que tiver feito por meio do corpo. Então Deus vai julgar sim o que você faz com o seu corpo, sim o que você faz com sua mente, com seus olhos, com tudo, tá bom? É tempo de separar o joio do trigo, bodes das ovelhas, recolher todos os que praticam iniquidade e galardoar os justos. Mateus 13, 41. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, e todos os que praticam iniquidade os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos, Deus mesmo quem vai recolher aqueles que praticam a iniquidade e praticam os escândalos dentro da igreja. Por isso que eu falo, aí tem youtuber que fica gravando vídeo e fica mostrando escândalos dentro da igreja, algumas coisas, infelizmente, algumas infantilidades que acontecem dentro da igreja. Eu falo, cuidado, você pode estar levantando a saia da noiva de Cristo. E eu acho que Cristo vai cobrar isso das pessoas, tá bom? Portanto, amado irmão, tenha em mente que a perseverança dos santos é o que nos mantém vivos na fé de Cristo, e assim nos movemos na prática de boas obras, servindo ao ofício ao qual nós fomos chamados, que é uma vida de sacerdócio e santificação. Então, qual ofício que nós fomos chamados? Sermos sacerdotes. Deus tira o povo do Egito e fala, vocês vão me servir sacrifício lá no deserto, ou seja, sacerdócio. Deus nos tirou da grande Babilônia e falou assim, vocês vão me servir sacrifícios aqui. Deus nos tirou do mundo, que é o símbolo da Babilônia também, e falou, vocês vão me servir sacrifícios aqui. O que é sacrifício? Uma vida que glorifica a Deus, uma vida de adoração, de amor, cuidado e serviço ao próximo. Jesus mesmo, antes de ser crucificado, ele lava os pés dos apóstolos e disse, façam isso, façam da mesma forma. É a chamada lava-pés, né? Então, assim, é o símbolo de serviço. Somos chamados para sermos sacerdotes ao Senhor e separados ao Senhor, que significa santificação. E agora eu quero aplicar a teologia sistemática de Wayne Grudem, da sua segunda edição atualizada de 2022, na página 1528, 1529. A doutrina do juízo final, ela exerce várias influências morais positivas sobre a nossa vida. Muitos pastores dizem assim, eu não prego sobre o juízo de Deus, sobre o Deus Senhor, porque eu não quero botar medo nas pessoas, não quero criar pânico nas pessoas, eu não quero assustar as pessoas, eu não quero que as pessoas fiquem na minha igreja por medo e eles têm que ficar em Cristo. Veja, irmãos, Deus manda você falar, tocai trombetas, lá no Apocalipse, toquem trombetas. João come o livrinho lá que na sua boca era doce e no seu ventre era amargo, ele fala, é necessário que profetizes mais uma vez a respeito de povos, línguas e nações. Quem é o Senhor? E o dia do Senhor é o dia que Deus vai julgar, irmãos. Deus não vai deixar passar isso em branco. Está nas mãos da igreja. Eu não estou dizendo aqui para você ser também um pregador apocalíptico, subir aí no banco da praça, no banco aí da rodoviária e ficar gritando, o inferno vem, vai queimar você, vai matar você e tal. A despeito de que aquela pregação está certa, eu acho que ela mais escandaliza do que ela pode trazer a pessoa para dentro do reino de Deus, mas pode ter certeza que algumas pessoas que passam nelas ficam meio abaladas com aquilo, tá? Então, fale da doutrina do juízo. Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, fala isso, a doutrina do juízo, ela exerce várias influências positivas sobre a nossa vida. Ela satisfaz o nosso senso interior de justiça. E é verdade. No mundo tão injusto, né? Nós temos aí o nosso governo, um dos governos mais corruptos que tem, né? Aí você pega, coloca o cara novamente que já estava condenado para o cara administrar um país. Você sente senso de justiça nisso? Eu não sinto senso de justiça nisso, né? Ninguém sente nisso, mas vamos lá. Então, a justiça do juízo, a doutrina do juízo, ela satisfaz nosso senso de justiça. No mundo tão injusto, a gente vai se sentir justificado. Ela capacita-nos a perdoar os nossos irmãos. Ela nos motiva a vivermos uma vida justa também. O que é vida justa? Praticando a justiça. Fugindo das iniquidades, que significa pecado. Ela nos motiva ao evangelismo. Precisamos evangelizar exatamente por isso. E por fim, a doutrina do juízo de Deus mostra as decisões tomadas nessa vida presente influenciarão no destino por toda a eternidade. Então temos que ter em mente que aquilo que nós decidimos hoje, ela vai influenciar a nossa eternidade. Irmãos, hoje você é fruto daquilo que você escolheu ontem na sua vida. Eu falo que profissionalmente,
socialmente, pessoalmente, casado aí, né, a sua família, foram escolhas que você fez no passado. Né? Então, as suas escolhas de hoje vão influenciar no seu futuro. E é assim, a doutrina do juízo de Deus, ela mostra isso, que as escolhas que você fizer agora vai influenciar na sua vida na eternidade. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia faz o chamado de Deus ao arrependimento. Então eu quero encerrar esse estudo com o chamado de Deus ao seu povo pelo profeta Ezequiel, lá em Ezequiel 33:11. Convertei-vos, convertei-vos dos seus maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. Esse verso sim é para nós, e é esse verso que eu quero terminar esse estudo dizendo assim: a doutrina do juízo de Deus, na verdade, ela é muito boa e ela exerce muitas influências sobre a igreja de Cristo, e nós devemos atentar para isso. Deus manda tocar trombetas e anunciar em alta voz, Deus manda preparar o povo para a batalha, Paulo alerta isso, aquela trombeta que dá som incerto não prepara o povo para a batalha, e por que hoje nós não estamos falando disso nos nossos ajuntamentos? Aí, Hilber. É verdade, Max. Se explicado do modo certo, do modo coerente, do modo leve, é uma doutrina que traz benefícios à igreja, não medo, mas aquela esperança de, como você leu ali na sistemática de Gruden, de uma justiça que vai vir e vai ser estabelecida por Cristo, e a igreja já vive pequenos fragmentos dessa justiça aqui, né? Quando amamos um ao outro, como quando nós congregamos com os nossos irmãos, a gente já vive um pouquinho dessa justiça aqui, e essa justiça vai vir de forma plena, e a gente tem que ansiar isso, e como você falou, de uma forma certa. Como assim? Ansiar de forma certa. Não igual o povo da Antiga Aliança, mas sabendo que eu tenho que me arrepender, que eu tenho que vestir minhas vestes de pano de saco, e que Cristo vai me justificar. E como você falou de pregadores apocalípticos, né, e tem muito por aí na internet, tem algumas coisas que eu vi essa semana que me deixaram chateados, que eu achei um absurdo. Pessoas falando que, exemplar, 90% da sua congregação vai estar no lago de fogo se você fizer tal coisa. Isso é uma coisa muito pesada de se dizer, isso é uma coisa muito complicada de se dizer, porque nós passamos a ser ali o porteiro do céu, né? Decidindo quem entra e quem não entra. Falando que uma congregação que a gente talvez nem conheça os irmãos, nem conheça a vida de comunhão, a vida devocional, a vida de santidade, a vida de amor a Deus, a gente não conhece, a gente afirma que esses irmãos vão para o lago de fogo por conta de certos ensinos que a gente não concorda. Isso é bem complicado. Então, como o Max falou, se a gente estudar de uma forma saudável a doutrina do dia do Senhor, a doutrina da ira de Deus, a gente vai ver que fala sobre justiça, sobre a redenção de tudo aquilo que caiu lá no Éden. Maravilha. É isso aí, irmão. O que a Bíblia não afirma com certeza, ou a gente não deve declarar aqui, né? Não deve bater o martelo. Mas tem gente por aí fazendo interpretações. A Bíblia não fala sobre 90%, mas aparece aí um pessoal dizendo isso e eles vão pagar isso. A Bíblia fala que nós vamos dar conta de tudo aquilo que fizermos. Nós só fazemos estudo aqui na doutrina apostólica. Nós sabemos que é o fundamento, os 12 fundamentos da Nova Jerusalém que desce do céu. Ela está bem fundamentada naquilo que Cristo ensinou aos seus apóstolos e pediu para que nós fôssemos testemunhas. Então nós testemunhamos e anunciamos e tocamos trombeta de acordo com aquilo que o Senhor nos deixou. É simples assim que nós fazemos. Amém? Eu quero dizer para você que esse estudo é incrível. Você deve baixar esse e-book, complementar o seu estudo com todos aqueles versos bíblicos que a gente deixou ali. Eu e o Wilber acabamos de terminar o curso do Apocalipse, papocomdeus.com.br/apocalipse. Lá dentro você tem 4 e-books nossos de R$19 até R$49, baratinhos para você comprar. Tem o dicionário do Apocalipse que vai falar coisas incríveis que nós conseguimos traduzir ali, alguns símbolos símbolos que apontavam para algo maior, né? E também gostaria de dizer para você que nosso curso está lá do Apocalipse, se você quer edificar, ser mais edificado e mais profundo nesse estudo e também edificar o nosso ministério, compre nosso curso do Apocalipse, você pode fazer lá em 10 vezes, e compre nosso curso, você está possibilitando a gente fazer nossos trabalhos sociais. A gente está indo para o Nordeste agora, entregar bastante revistas gratuitas, a revista número 1 e a revista número 2, mais os mapas mentais para a Escola Bíblica Dominical, para várias igrejas, para vários povoados, assentamentos cristãos lá no sertão de Alagoas, e nós contamos com a sua ajuda. Compre as nossas revistas, compre os nossos e-books, compre o nosso curso aí, papocomdeus.com.br, são as formas que você tem de nos abençoar também, amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.